Gente, abram rapidamente lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Pula lá agora para o versículo 11. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Até aí, feche seus olhos. Senhor Deus, que alegria estar aqui nessa noite, Pai. Me usa de forma especial. Que as palavras que saiam dos meus lábios, elas sejam revestidas de uma unção, de um poder, Pai. Que ao encontrar um coração aberto e disponível, ela possa edificar, transformar, fortalecer, substituir trevas por luz, Pai. Que a minha palavra, ela abra um caminho para um 2021 de sucesso, para todos os que estão aqui nessa noite. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém, amém. Gente, sabe por que eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano sobrenatural na minha vida e nas nossas vidas? Pelo nível de resistência, pelo nível de opressão que eu, pelo menos, tenho enfrentado nesses primeiros dias do ano. Deixa eu fazer uma enquete aqui, mas seja sincero. Você percebeu que ao longo dessa campanha, nesses primeiros dias, tem se levantado coisa que não é normal? Quem está percebendo isso? Notícias chegando no seu celular que te entristece, situações que te preocupam, coisas que te chateiam e coisas que às vezes querem nos distrair desse grande propósito de nós estarmos aqui diariamente consagrando o nosso ano de 2021. E sabe o que eu percebo? O nível de resistência que nós enfrentarmos nesses dias vai determinar o nível de bênção que nós vamos viver em 2021. Então eu quero que nessa noite você comece a enxergar essa dificuldade de uma forma diferente. Começa a interpretar essa luta que você tem enfrentado nos primeiros dias de uma forma diferente. Sabe por quê? De uma forma curiosa. Com Jesus Cristo, a Bíblia fala que o céu se abre sobre a vida dele, Deus o confirma como filho amado, mas ele é levado para o deserto. De forma curiosa, parece que o inferno, ele precisa selar o sobrenatural que nós vamos viver na nossa vida, antes literalmente do céu se abrir. Eu poderia fazer já um livro de tanta coisa que aconteceu nesses primeiros dias. A gente olha para trás agora, a gente dá risada, mas dá vontade de chorar. Eu vou contar só uma aqui para vocês terem uma noção. Pastora Lourdes. Quarta-feira, nós acabamos o culto, e eu saí, já fui direto para São Paulo. Quinta-feira eu trabalhei o dia todo lá. Saímos de lá, acho que eram umas 3h30, 4 horas. E voltei para o culto da noite. A gente está fazendo 2 cultos lá no Taquaral. Às 6 da tarde e às 8 da noite. Eu cheguei sem banho, sem nada, já fui direto para a igreja. E sabe quando você está cansado? Sabe quando você fala assim: Deus, né? Hoje eu quero sentar e só receber. Amém. Pastor Tiago Giavanetti foi lá, ministrou o primeiro culto, foi uma bênção, e eu devia estar com acho que uns 10% da energia aquele dia lá. E daí nós fomos lá no meu gabinete tomar um café, que as mulheres estão preparando lá, um café gostoso. Comi um pedacinho da baguete. Na hora que eu fui pegar Carolina de chocolate com recheio de doce de leite, veio umas 2 diaconisas na porta do meu gabinete, assim meio desesperada: pastor, vem aqui nos ajudar, que uma mocinha está endemoniada lá na frente da igreja. Eu falei assim: não, você está brincando. Você está brincando. Faz 4 anos que eu não expulso um demônio.
Eu nem lembro mais como é. O último demônio que eu expulsei foi junto com o Chepola, lá no grupo de jovens. Nem sabia. Falei assim, você está brincando. Daí, eu dei uma mordida na Carolina de chocolate para pegar a unção e saí e fui em direção da moça. Mas pense numa pessoa brava, gente. Pense numa pessoa que estava mais endemoniado do que a próprio demônio lá. Saí, mas sabe quando você chega com o peito estufado mesmo, com bravo, e fui lá, eu não quis papo, impus a mão, amarrei, expulsei, e na hora saiu, gente. Os diáconos estavam lá 15 minutos, assim, parecia uma bola. Eu cheguei lá, ele estava fazendo assim, parecia que ele estava dando um Hadouken, lembra do Street Fighter? Nela, eu cheguei, sai em nome de Jesus, e saiu, assim, nossa, até estufei o peito, que unção, né? Daí eu comecei a conversar com aquela moça, que a gente percebe que ela estava sofrendo perturbação, e quando eu começo a conversar com ela, de repente, ela começa a se alterar de novo. Eu falei assim, Jesus Cristo, agora eu só estou com 5% de energia, Jesus, faz isso comigo não. E de repente volta, mas não volta um demônio, volta o demônio. E daí ela começa a dar rodopio, e ela virou um U ao contrário, assim, se rastejando. Enfim, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos para expulsar aquele demônio. E com essa máscara do cão aqui, né? No meio daquela labuta lá, eu suando, eu puxava ar e não vinha. Eu falei assim, Jesus amado, me tira daqui, eu não quero isso, né? E continuei, até que saiu. E daí quando saiu, eu falei assim, diáconos, não conversa mais com ela, só liga um louvor, amém? Vê onde ela mora e dispensa em nome de Jesus. E saí correndo. Na hora que eu sento no meu gabinete, a gente tem esses relógios de exercício. Ele tinha identificado o exercício físico. Eu sentei no meu gabinete, estava lá, você consumiu 289 calorias, 15 minutos de exercício. Eu comecei o segundo culto, mas estava descabelado, tudo suado. Mas são as resistências. Por que eu tenho falado isso? Porque Satanás, nesses dias, ele vai se levantar sim, para frustrar o seu propósito de estar aqui durante os 12 dias. Mas nós precisamos entender que o nível da resistência, o nível da dificuldade, o nível da luta, ela vai determinar, sabe o que? A bênção que nós vamos viver. Satanás, ele pode ter talvez até o propósito de destruir, mas Deus, ele tem bons propósitos de fazer com que o céu, o inferno cele o nosso ano sobrenatural de 2021. E eu estava voltando para casa aquele dia, só o pó da rabiola. Sim, mas Jesus, por que está tão difícil assim, Pai? Por que essa semeadura está tão intensa? E me veio aquela palavra do livro de Salmo, que diz assim, os que semeiam com lágrimas, os que semeiam com lágrimas, com alegria, eles colherão. Aleluia. Se porventura a sua semeadura nesses 12 dias está sendo envolvida por problema, por dificuldade, por luta, por decepção, por frustração, se alegra, meu amado, porque quando tem sacrifício envolvido na semeadura, haverá um tempo de colheita e de alegria. Enquanto nós porventura vamos semeando a semente entre lágrimas, pode ter certeza que a gente vai voltar cantando e dançando alegremente e com os nossos feixes na mão. Quem crê nisso, levanta as mãos para os céus e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia. Conta-se a história de um jovem que ele quis provar que ele era mais esperto do que o pai. Então ele decide fazer um desafio. E ele fala assim, para eu provar que eu sou mais esperto que meu pai, eu vou pegar um pássaro vivo e eu vou até ele. Quando eu o encontrar, eu vou colocar nas minhas costas e eu vou perguntar para o meu pai, pai, esse pássaro, ele está vivo ou ele está morto? Se o meu pai responder que o pássaro está morto, eu mantenho ele vivo e eu ganho o desafio e provo que eu sou mais esperto. Agora, se o meu pai responder que o pássaro está vivo, então eu vou o pegar, eu vou o sufocar, eu vou espremer, eu o mato, e eu provo para o meu pai que eu sou mais esperto, e mostro o passarinho morto.
Até que chega o dia do desafio. Ele se aproxima do pai e ele fala assim: pai, eu tenho um pássaro aqui nas minhas costas. Fala para mim, pai, ele está vivo ou ele está morto? Conta-se que o pai olhou bem nos olhos do filho. E ele vai responder: vai depender de você. Vai depender de você, meu filho. Você pode matá-lo ou você pode deixá-lo vivo. Por que eu estou falando essa ilustração logo de início dessa pregação? Porque vai depender de nós também vivermos um céu aberto ou um céu de bronze. Desde o Antigo Testamento, Deus ele vai propor para nós um céu aberto ou um céu de bronze. É a nossa decisão, é a nossa escolha, é o nosso comportamento que vai determinar o que nós vamos viver. Da parte de Deus, há um projeto para você ser abençoado. Da parte de Deus, há um projeto para você prosperar. Da parte de Deus, há um projeto para você viver sobrenatural. Mas vai depender de mim. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim, ó: se você obedecer fielmente as minhas instruções, e ele pula para o versículo 12, o Senhor, ele vos abrirá o céu, amém? O céu se abrirá em resposta ao quê? Repita comigo: obediência. Agora olha lá, versículo 13: se porém vocês não obedecerem fielmente, o céu será de bronze e o chão será de ferro. Eu quero compartilhar uma ilustração que eu ouvi aqui, pastor Daniel Jardine. Ele explicou para nós que Jesus, ele é a chave que abre a porta do céu. O céu, ele tem uma porta, todos concordam? E para se abrir uma porta, há necessidade de uma chave. É Jesus que é a chave para você viver essa porta aberta. É Jesus, não é o seu esforço, não é a sua habilidade, não é o seu diploma, é Jesus Cristo. Mas eu entendo que se Jesus, ele está responsável em abrir a porta, como disse o pastor Daniel Jardine, é o meu comportamento, é a minha escolha, é a minha decisão que vai determinar se essa porta vai ser uma frestinha, se ela vai estar, semi-aberta, se ela vai estar aberta ou se ela vai estar escancarada. Amém? É o seu comportamento que vai determinar o nível de sobrenatural que você vai viver nesse ano. Então, repita comigo: vai depender de mim. Da parte de Deus, está tudo certo, vai depender de mim. Amém. Eu queria falar algumas coisas aqui com os irmãos. O que é o céu aberto? E nós vamos percorrer bastante a Bíblia aí, se você estiver anotando, vai anotando todos os versículos. O que é o céu aberto? Céu aberto na Bíblia sempre vai estar associado às bênçãos de Deus. Céu aberto é a condição para você viver uma vida próspera e abundante aqui nessa terra. Em todas as áreas da sua vida. Na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida sentimental. A condição para vivermos uma vida próspera é o céu estar aberto sobre a nossa vida. E mais, quando o céu se abre, nós temos livre acesso. E eu creio que você pode dar um glória a Deus por isso. Quando o céu se abre, nós temos livre acesso às bênçãos que Deus tem para nós, que estão armazenadas nas regiões celestiais. Sabia que todas as promessas que estão na Bíblia para você, essa promessa de cura, essa promessa de libertação, todas elas já estão vivas, elas já existem, mas elas estão armazenadas nesse depósito, junto de Deus. Agora, quando o céu se abre, nós temos livre acesso ao quê? A esse depósito da graça, que faz com que a gente pegue essas promessas e a gente traga para a nossa vida, e a gente viva o milagre. Então a condição de céu aberto é Deus estar próximo de nós, aleluia. A condição do céu estar aberto sobre a minha vida é o quê? É eu viver aqui na terra aquilo que existe no céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No céu existe enfermidade?
Não existe. Por isso que quando o céu se abre sobre a vida de uma pessoa, ela é curada. Amém? Jesus, Ele sempre orientou nós a pedirmos isso. Diz assim, ó: seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aonde? Na terra, como é no céu. Assim na terra como é no céu. Ou seja, Deus deseja que a gente viva céu aberto. A sua casa precisa ser uma extensão do céu, e que tudo o que exista lá alcance a sua vida. No céu existe escassez e pobreza? Não existe. Por isso que quando o céu se abre, você começa a viver multiplicação e prosperidade. No céu existe luto, tristeza e lágrimas? Não existe, amém? Porque a palavra de Deus nos ensina que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É por isso que nesse 2021, o céu aberto sobre a sua vida vai substituir esse tempo de melancolia, de depressão, e vai trazer paz e alegria sobre você. Amém? Olha só, tudo começa no céu. Repita comigo: tudo começa lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: Deus criou o quê? Os céus e a terra. Olha para o irmão que está do seu lado, com toda a higienização possível. Fala assim, ó: tudo começa lá. Então, quando você vem aqui, ó, diariamente, toda noite, depositar esse pedido de oração, que esse altar tenha uma conexão com o céu, essa semente do seu milagre, ela vai ser primeiro gerada onde? No céu. Longe da sua percepção, longe do seu alcance visual. Talvez você não perceba ela crescendo, mas no céu já vai ter começado, aleluia. E haverá um momento que ela vai se materializar na sua vida. Tudo começa lá. E é por isso que você precisa o quê? Colocar esses projetos aqui, diante do altar do Senhor. O que acontece quando a gente vive debaixo de um céu aberto? Eu quero elencar algumas coisas aqui. A primeira delas é uma coisa boa. Quando o céu se abre sobre nós, a gente vive prosperidade profissional e financeira. Quem quer, receber riquezas de Deus aí, levanta a mão. Toma posse, gente. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 28:12. Uma bênção profissional para você. Diz assim: o Senhor se abrirá a vocês o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à sua terra em sua estação. Naqueles dias, o trabalho profissional, o principal ofício era o que? Era a agricultura. E Deus estava falando o quê? Eu vou abrir o céu sobre você, e eu vou mandar chuva no seu trabalho aí, ó. E ele continua: e abençoar todo o trabalho da sua mão. Estenda suas mãos assim, olhe para ela, ó. Eu não sei qual é o ofício que ela exerce. Talvez você seja uma costureira, talvez você seja um torneiro mecânico, você seja um advogado, eu não sei, mas eu sei que essas suas mãos, elas produzem algo. E eu creio que Deus vai mandar uma bênção, uma capacitação dos céus, uma habilidade especial para que o seu negócio cresça, para que você seja colocado em lugares de destaque na sua empresa, no meio dos seus negócios, em nome de Jesus. E ele continua dizendo assim, ó: você deve emprestar para muitas nações, mas você não deve emprestar. 2021 eu creio que pode ser o ano que você vai se libertar das suas dívidas. E sabe, nós como filhos de Deus, não podemos aceitar como estilo de vida uma vida devendo para os outros. O endividamento muitas vezes é inevitável, porque a gente pode passar por N situações, mas ele precisa ser provisório. Talvez você caiu numa dívida nesse ano de 2020, porque você foi desempregado, porque surgiu um fato novo que você precisou mudar o seu orçamento, ou porque uma enfermidade acometeu a sua família. Nós até podemos muitas vezes cair nisso, mas Deus não deseja que você se acomode com isso.
Deus não deseja que você, à noite, mesmo sabendo que deve para os outros, você consiga dormir tranquilamente. Não. Deus deseja de você, sabe o quê? Um esforço, uma iniciativa para você sair do vermelho. E eu creio que se houver uma disposição do teu coração, essas dívidas que talvez você está prolongando aí há anos, Deus vai dar uma estratégia para você sair dela. Deus vai fazer de forma sobrenatural algo, sabe para quê? Para você pagar essas dívidas. Até Pedro e Jesus, certa vez, eles foram cobrados porque estavam devendo imposto. Eles não estavam ali por conta das viagens e ele foi cobrado. Agora olha só como Jesus, quando a gente realmente quer quitar aquilo que a gente deve, ele provê de forma sobrenatural. Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, vai lá no lago, e pega um peixe. E na boca daquele peixe, Pedro, vai ter uma moeda lá. E você vai pagar a minha e a sua dívida. Sabe o que é isso? É a união do seu esforço com a bênção de Deus, para você se libertar desse endividamento em nome de Jesus. Deus não espera que você continue aceitando isso. Se você está, anote aí no seu pedido de oração, fala assim: Deus, eu quero deixar de estar endividado em nome de Jesus. Outra coisa que acontece quando o céu se abre: proteção. Todos nós precisamos de proteção. E proteção material, proteção financeira. Malaquias 3:10 diz assim: eu vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. E Deus, ele prossegue dizendo: eu impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Se tem uma coisa que tira a minha paz, eu acho que a sua também. As pessoas falam que eu sou pão duro, mas não. Eu me declaro alguém que valoriza o dinheiro. Pastor Toninho adora queimar eu como pão duro, né, pastor Lourdes? Ele sai falando que esses dias foram na minha casa lá e levaram uma pizza de calabresa. E as crianças começaram a perguntar tudo o que era aquilo, porque elas só tinham comido mussarela até então. É mentira, gente. É mentira. Mas olha só, se tem uma coisa que tira a nossa paz, é a gente ter gasto desnecessário, prejuízo, não é? É o carro quebrar, é um eletrodoméstico dar problema e você ter que investir um valor que não estava programado. É você ser acometido com uma doença e você ter que gastar uma grande quantia de dinheiro em remédio. Isso tira a nossa paz. Mas da parte de Deus a gente tem uma bênção especial para nos proteger. E eu creio que essa proteção ela vai se manifestar na sua vida. Sabe como? As suas coisas elas vão durar mais. Talvez o seu carro é igualzinho o do vizinho. O dele faz 8 com 1 litro. O seu vai fazer 12, 15 em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai ter a bênção do Senhor. Deus vai fazer a diferença entre os que servem e os que não servem. Mulherada, você que talvez começou esse ano torcendo para a máquina de lavar fundir, quebrar, para o seu marido trocar, eu tenho uma má notícia para você. Toma posse dessa aí, maridão. Amém? Deus vai dar uma durabilidade nessa máquina. Vai durar uns 5, 7 anos, em nome de Jesus. Só homem tomando posse aí. Terceira coisa que acontece quando o céu se abre: as barreiras e divisões são superadas e a unidade, a comunhão, ela é estabelecida. Eu acredito que 2021, com o céu aberto sobre a nossa vida, a gente pode ter um tempo de reconciliação. Eu não sei como você encerrou o seu ano de 2020. Talvez você encerrou o seu ano com muitas pessoas no seu WhatsApp bloqueada, porque você cortou relações. Talvez você encerrou o seu ano num Réveillon ou numa festa de Natal sozinho, porque você não se relaciona mais com o seu pai, com a sua irmã, com o seu cunhado, com os seus primos. Eu não sei, mas a gente vai ver na Bíblia um fato que quando o céu se abre, Deus ele derruba barreiras que separava pessoas, amém? E Ele passa a estabelecer um novo tempo de comunhão, e eu profetizo que você vai viver isso na sua vida. Qual é a passagem, pastor Rodrigo? Atos capítulo 10, não precisa abrir, eu só vou falar o contexto.
O céu se abre sobre a vida de Pedro, no início da igreja primitiva, e um anjo vem e vai dizer assim para Pedro: Pedro, não fale que é imundo aquilo que Deus purificou. O que Deus estava querendo mostrar para Pedro? No início da igreja, mais do que os judeus se converterem ao cristianismo, os gentios também começaram a se converter. Agora na igreja, eles tinham que compartilhar o espaço, o ambiente, com pessoas que não eram bem-vindas, que eles cresceram aprendendo que eles tinham que ignorar. Os gentios naqueles dias eram considerados imundos, ou seja, eles não podiam compartilhar o mesmo ambiente, eles não podiam se relacionar, eles não podiam comer junto. Agora, olha só que coisa linda, quando o céu se abre sobre a vida de Pedro, essa divisão, Deus ele vai fazer com que caísse por terra, e surgisse um novo tempo de unidade e comunhão. Aqueles que antes se odiavam, com o céu aberto, eles começaram a se amar e a se respeitar. E eu profetizo, e eu libero essa palavra para a sua vida hoje, nessa noite. Talvez você tenha enfrentado uma divisão, uma barreira, um desentendimento. Tome a decisão nesse ano, com o céu aberto, de se reconciliar. Comece a orar e novamente desejar ter essa pessoa por perto. Sabe por quê? Porque talvez todo esse tempo que você está longe dela, você está até com a razão, mas você perdeu a alegria. Mais vale a alegria da presença dela do que você continuar tendo razão. Então libere perdão, ore nesse sentido, corra atrás da pessoa, mande uma mensagem, peça desculpa, mesmo se não foi você o errado, porque eu creio que esse ano Deus vai deixar o ambiente, o caminho propício para que haja essa comunhão restabelecida na sua vida. Mas tome a decisão, Deus já vai preparar o coração de lá em nome de Jesus. Quem crê? Eu quero orar para esse motivo. Feche seus olhos. Quem é a pessoa que talvez, enquanto eu falava, Deus começou a queimar o teu coração? Quem é a pessoa? Senhor Deus Todo-Poderoso, dá sabedoria e dá liberar da tua graça agora, Pai, uma capacidade dela perdoar, mesmo não tendo vontade, que ela vá atrás dessa pessoa, Pai, e que ela se reconcilie em o nome de Jesus. Amém. Outra coisa que acontece quando o céu se abre, Deus ele começa a compartilhar constantes revelações. Deus começa a trazer aquilo que está em oculto ao entendimento do homem. Deus começa a mostrar coisas grandes para aqueles cujo céu se abre. Amém? E sabe, lá no Taquaral, a gente incentiva o pessoal a sonhar, a projetar. E eu conheço o pastor de vocês, eu sei que ele também incentiva. E eu falo assim, coloca aí nessa sua pastinha sonhos grandes. Não sonhos que você consegue alcançar com o seu esforço, mas sonhos que você vai precisar depender de Deus para conquistar e realizar. E sabe que a gente se surpreende? Que aquilo que Deus tem em oculto, que pode nos revelar, é muito maior do que a nossa melhor criatividade. Tudo isso que você tem anotado aí, nessa sua pastinha, Deus pode trazer coisas ainda maiores. Deus pode trazer à tona oportunidades para você, empresário, que os concorrentes ainda não perceberam, mas Ele vai revelar para você, e você vai sair na frente, em nome de Jesus. Deus pode trazer do oculto, Ele vai revelar para você uma estratégia, sabe para quê? Para você fazer com que a sua família, ela comece a ter sucesso, o seu filho saia das drogas, o seu ministério deslanche em nome de Jesus. Quem quer essas revelações do céu aí? Olha o que diz lá Ezequiel capítulo 1. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Abriram-se o céu e eu comecei a enxergar coisas que os meus olhos naturais não viam. Apocalipse 4 versículo 1. Diante de mim estava uma porta aberta no céu. E uma voz dizia: suba para cá, e eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Deus ia antecipar aquilo que ia acontecer no futuro.
E o céu, quando se abre, Deus ele tem essa capacidade. Deus conhece o seu amanhã, Deus conhece a economia no segundo semestre, Deus conhece a situação da sua família daqui a um ano, e eu creio que Ele vai trazer de forma antecipada para o seu hoje, estratégias para você vencer, para que quando você chegue lá na frente, você perceba que não tem como não dar errado, não tem como eu não ter sucesso, amém? Outra coisa que acontece quando o céu se abre, as perseguições que a gente enfrenta, elas não vão roubar a nossa fé. Uma das coisas que mais nos abala, uma das coisas que às vezes mais nos faz duvidar de Deus, nos desanima, nos paralisa e nos tira da igreja, sabe o que é? São as lutas, são as dificuldades. Mas a gente percebe que quando o céu se abre sobre a vida de alguém, essa pessoa ela consegue prevalecer, mesmo em meio a grande caos, mesmo em meio a grande dificuldade, a fé dela não se abalará, e ela vai continuar olhando para o céu em nome de Jesus. Verdade, pastor? Aonde eu encontro isso? No livro de Atos também, mas capítulo 7. Versículo 56, nós estamos falando aqui sobre o apedrejamento de Estevão. Quem se lembra aqui de Estevão? O apedrejamento dele. Estevão, ele foi o primeiro diácono da igreja primitiva. E o fim da vida dele foi um fim de martírio. As pessoas o apedrejaram. Mas olha só o que vai acontecer nesse instante das grandes perseguições. Nós vamos ver que o céu se abre. Enquanto Estevão estava passando por aquele período de perseguição. E eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. O céu aberto, ele não é uma evidência apenas de coisas boas ou de mar de rosas. Talvez o céu se abra no meio da sua maior tribulação, mas eu creio que isso vai te manter de pé, isso vai sustentar a sua fé em nome de Jesus. Diz assim, Atos 7,56. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Daí prossegue, então o arrastaram para fora e começaram o apedrejar. Enquanto o apedrejavam, ele orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu não sei você, mas eu acho que a minha reação, e quase de todos nós, se a gente fosse colocado para fora, cercado por dezenas de pessoas, armadas para nos matar com pedra, e quando eu falo pedra, não é essa pedrinha de construção, não. Nós estamos falando de pedregulho, de dezenas de quilos. Qual seria a sua reação natural quando houvesse o disparo? Vamos! Seria a gente se abaixar, seria a gente se proteger, esconder o rosto, colocar a cabeça entre as pernas. Mas a gente vai perceber que o céu aberto sobre a vida de um homem fez com que a reação às pedradas da vida fosse diferente. A Bíblia fala que enquanto ele era apedrejado, Estevão ele se mantinha de pé, com os olhos fixos para o céu, e orando e clamando a Deus. Ou seja, as perseguições e as pedradas não tiveram capacidade de roubar a fé de Estevão. E eu profetizo isso na sua vida em nome do Senhor Jesus. As dificuldades, as lutas, elas não vão te parar nesse ano de 2021. Talvez até paralisou você em 2020, mas nesse ano, em nome de Jesus, você vai enxergar além das pedradas, e os seus olhos vão continuar fixos para o alto, porque é de lá que lhe vem o socorro em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia! O céu aberto, ele nos oferece um anestésico para as dores desse mundo. O céu aberto sobre a sua vida vai oferecer um bálsamo, talvez para essa luta com o seu marido, com os seus filhos. Aqueles que decidem permanecer com os olhos para o alto, com os olhos fixos em Jesus.
as perseguições e as pedradas dessa vida, amém? Não vai te paralisar. Outra coisa que a gente percebe, que quando o céu se abre, o domínio satânico, ele recua na terra. Lembra que eu citei lá Mateus 3, que fala sobre o batismo de Jesus, ele indo para o deserto, ele resistindo ao diabo, e parece que o inferno selando realmente o tempo de sobrenatural que se abriria a partir dali. E a Bíblia fala que então o céu aberto faz com que o diabo se recuasse após os 40 dias. Amém? Quando o céu se abre, o diabo ele não pode permanecer. Se Deus o usa, ele usa só para trazer resistência, para determinar o quão grande vai ser a sua bênção no amanhã. Mas ele não tem poder, amém? Para prevalecer sobre a sua vida. Ele vai ter que bater em retirada. E a Bíblia fala que após ele sair, se retirar, anjos de Deus vieram até Jesus e o serviram. Ou seja, todo o mundo espiritual se rendeu àquela necessidade momentânea de Jesus e o serviu. E é isso que a gente recebe quando a gente enfrenta Satanás com o céu aberto, resistindo e de cabeça erguida. Pode ter certeza que num segundo momento, os céus, aleluia, o mundo espiritual, ele vai se render às suas necessidades e ele vai trazer provisão sobre a sua vida. Para a gente seguir aqui, abram lá em João capítulo 1, versículo 50. O Covid é duro, né, gente? Tô brincando. Tá amarrado. Ai, meu Deus. João, capítulo 50, parte B. Diz assim: você verá coisas maiores do que essa. E versículo 51. E então acrescentou: eu digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Repita comigo: subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus vai antecipar para os discípulos o que seria viver um tempo de céu aberto. Ele vai falar assim, quando o céu se abrir, vocês verão coisas maiores. Ou seja, eles iam viver um rompimento que eles nunca tinham experimentado até então. E isso é uma verdade. Os discípulos não sabiam, mas eles iam ver sinais, a partir daquele momento, com o céu aberto, que ia desafiar as leis da natureza. Os sinais que os discípulos veriam a partir de então, seria milagres que iam confundir as leis da química, as leis da física, as leis de espaço-tempo, todas as leis, porque Jesus ele ia multiplicar água, transformar água em vinho. Jesus ia multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar milhares de pessoas. Então, quando o céu se abre, Jesus ele olha e fala assim, se prepara, porque vocês verão coisas maiores a partir de agora. E eu profetizo isso na sua vida, amém? Que esse ano de 2021, Deus vai revelar coisas que até hoje você não revelou. Ele não revelou para você. E olha para mim, talvez você já tenha 15, 20, 30, 40 anos de conversão. Você imagine que você já viveu tudo com Deus. Imagina, você não conhece nada, porque Deus é infinito. E eu profetizo que esse ano é o ano da experiência com o Pai. Deus vai trazer mais do que revelações, mais do que coisas maiores. Você vai poder ver e enxergar com os teus olhos experiências que você nunca teve com Ele. E Ele prossegue falando: vereis o céu aberto. Parece que há uma ênfase em Jesus em querer realinhar ou redirecionar a nossa visão.
Ele fazer com que a gente deixe de olhar para baixo e a gente comece a olhar para o alto, para o celestial. E a gente vê em toda a Bíblia um esforço dos escritores inspirados pelo Espírito Santo em fazer com que a gente sempre olhe para o alto. O livro de Salmo diz assim, elevo os meus olhos para os montes. Ou seja, olha para cima, porque é olhando para lá que você vai vencer. No Antigo Testamento existia um tabernáculo de Moisés. E Deus, ele vai dar orientações detalhadas de como Moisés deveria ser cuidadoso na confecção desse tabernáculo. Moisés, ele tinha que ter, um cuidado com os detalhes, para que mesmo sendo um utensílio usado no deserto, ele pudesse ter uma beleza. Então, Deus, ele vai falar as cores dos tecidos, os ornamentos, o ouro. Deus tem uma preocupação muito grande, mas você vai perceber que toda a orientação de Deus, ela era para que no tabernáculo a beleza fosse na parte de cima. Não existe nenhuma instrução sobre o tabernáculo que devia haver tapetes maravilhosos. Não. O tabernáculo, ele era lindo, mas o chão era de terra batida. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para o homem que toda vez que ele fosse entrar na presença dele, ele deveria sempre considerar e olhar as coisas que são do alto, porque a verdadeira beleza, ela está e ela vem do alto em nome de Jesus. Paulo, ele vai dizer assim em Colossenses 3:1, procurem as coisas que são do alto. E ele prossegue, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Qual era a intenção de Paulo? Fazer com que a gente olhasse para o alto. Será que ele produziu uma pescoceira, ele começar a vender para toda a igreja uma pescoceira, que tivesse uma alavanca aqui, para a gente sair aqui, e olhando só para cima assim, Não. Quando Paulo fala para olhar para o alto, Paulo não estava considerando esse primeiro céu, o céu das nuvens, o céu dos pássaros, esse céu que os nossos olhos naturais enxergam. Paulo, ele estava falando aqui a respeito do terceiro céu, amém? A habitação do eterno, a habitação do Todo-Poderoso, aonde estão guardadas e reservadas todas as promessas para mim e para você. Então, quando Paulo aqui, ele está falando, olhem para o alto, não considerem as coisas terrenas. Paulo, ele está propondo para nós que os nossos olhos sejam iluminados, que a gente comece a enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Amém? É isso, e que nesse 2021 com o céu aberto, Deus ele possa iluminar os olhos do teu coração, para que você comece a considerar aquilo que os seus olhos não veem, e você desconsiderar as circunstâncias que estão ao seu redor. É assim que você não vai desanimar. E Paulo, ele declara assim, por isso não desanimamos. E qual era o motivo de Paulo não desanimar? Não era porque ele era um super-herói. Paulo, ele não desanimava por conta de uma atitude. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente, a gente esteja desgastado, ele vai declarar o quê? Nós fixamos os nossos olhos naquilo que a gente não vê. Nós fixamos os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Ou seja, eu olho para o alto, eu vejo as promessas mais fortes na minha vida do que o problema, do que o câncer, do que o desemprego, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Isso, por gentileza. Como viver sob o céu aberto, pastor? Algumas coisas. Primeira delas, arrependimento. Arrependimento faz com que o céu esteja aberto sobre a tua vida. Jesus, ele passou naquela experiência do batismo, do céu aberto, do diabo, e ele sai daquilo ali. E agora ele vai começar o ministério dele revestido de uma unção, de um poder. E a primeira palavra que ele vai proferir com o céu aberto sobre a vida dele agora, selado pelo inferno, sabe o que vai dizer? Arrependam-se.
Quando o céu, para o céu se abrir, nós precisamos arrependimento, mudança de vida. Seu 2021 não será diferente se você permanecer o mesmo. Segunda coisa, obediência. Como nós falamos aqui, se obedecer fielmente, o Senhor vos abrirá o céu. Outra coisa que abre o céu, oração. Lucas 3:21 diz assim, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Mais uma coisa que abre o céu, doação sacrificial, generosidade, dízimo, oferta. Isso abre o céu sobre a sua vida. Lá naquele contexto de Atos capítulo 10, da visão de Paulo, de Pedro, a gente vai ver que havia um homem nesse contexto chamado Cornélio. E essas ofertas, a Bíblia fala que Cornélio, olha lá, Atos 10:4, um anjo aparece para ele e diz: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas, as suas orações e as suas ofertas, elas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. A oferta de Cornélio colocou Pedro num ambiente de céu aberto. E eu creio nisso, como diz lá Malaquias capítulo 3:10, Tragam à casa do tesouro os teus dízimos, e eu vos abrirei os céus. Se você ainda não é dizimista, faça um desafio. Comece a dizimar nesse ano de 2021. Se a gente fazer uma pergunta aqui, eu conheço muitas pessoas, e eu tenho certeza que existem aqui dizimistas que dizimam há mais de 20, 30 anos. Agora eu pergunto para você, você acha que alguém ia continuar dizimando durante 30 anos se não der certo? Então, tome essa decisão para o céu se abrir sobre a sua vida. E por último, e talvez esse seja a principal coisa que vai abrir o céu sobre nós, é a gente cultivar a presença de Jesus em nós. É a gente valorizar um relacionamento com Ele. Como nós falamos aqui, Jesus, Ele é a chave. O que nós lemos em João capítulo 1, versículo 51? Os anjos de Deus subiam e desciam sobre o Filho do Homem. A Escritura vai colocar o quê? A presença de Jesus como a chave que abre essa porta. Então, sobre tudo que você vai pedir, que você nesse mês de julho, você queira voltar a valorizar a presença de Deus. Você queira cultivar um relacionamento com o Pai. Eu convido você a se colocar de pé nesse instante. A realidade do céu, ela só vai se manifestar no ambiente onde a presença de Jesus está. Então ative a presença dele aí. Levante as suas mãos em direção aos céus e comece a buscar essa presença gloriosa. Talvez você chegou aqui e você reconheça que 2020 foi um ano que você se distanciou dele. Talvez você chegue aqui nessa noite e você reconheça que 2020 você começou a ter velhas práticas novamente na sua vida que desagradam a Pai. Essa é uma noite, é uma oportunidade de você restaurar a sua aliança, a sua comunhão com o Pai, porque na proporção que Jesus estiver transbordante no teu coração, é a proporção que a porta do céu vai estar escancarada sobre a nossa vida. Então talvez você vai precisar fazer uma aliança, para você novamente cultivar aquele momento diário com o Pai, de leitura da Bíblia, de você colocar a cara no pó, aleluia, de você orar constantemente, de você valorizar a igreja. Esse é o momento, meu amado, quando o céu se abre, eu creio que haverá um impulso de Deus, para que você volte a viver o sobrenatural com o Pai, aleluia. Eu quero, nesse instante, que você levante as suas mãos em direção aos céus, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui na minha vida, e por conta disso, o céu estará continuamente sobre mim e sobre a minha família. Amém. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um,
Nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em Transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em Transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.